Abramos nossas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, leremos do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, Senhor, pela carta, ó Deus, aos Filipenses. Ó Deus, te louvamos, Pai, por essas igrejas que um dia existiram em Filipos. Ó Pai, que nós possamos, Pai, crescer, Senhor, através das palavras, ó Deus, que o Senhor, a qual o Senhor designou, ó Deus, para a Tua igreja, pelo século dos séculos. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque temos entendido, Senhor, ó Deus, que o Senhor fala com a Tua igreja por intermédio da Tua palavra. Ó Deus, que a nossa mente possa estar clareada, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer luz, Senhor, para que entendamos a Tua palavra e possamos refletir, meditar e viver o Teu Evangelho, ó Deus, de forma sincera, ó Deus, de forma graciosa. Ó Deus, te louvamos, Pai, pela vida dos irmãos, ó Deus, que acompanharão, ó Deus, essa exposição no livro, na carta aos Filipenses. Ó Deus, que o Senhor, Pai, possa fortificar nossa alma em Ti, Pai. Confiamos na proteção, Senhor, do Teu Espírito Santo, nos guiando, Senhor, a entender, ó Deus, a não, Senhor, dar ouvido aos nossos corações, mas antes, Senhor, compreender tudo que vem de Ti, tudo que provém da Tua Santa Escritura, o nosso coração para nos, Senhor, disciplinar, exortar, nos dar força, nos animar. Ó Deus, tudo isso o Senhor tem feito ao Teu povo, por intermédio da Tua palavra. Assim nos auxilia, nos ajuda, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, terminamos o livro de Jó e hoje daremos início à epístola aos Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje nós entraremos no tema: que certeza você tem hoje de que irá para o céu? Qual a certeza que você tem que você vai para o céu hoje? Qual a certeza que você tem? Esse é um tema muito pertinente. Muitas pessoas dizem: eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, né? As pessoas falam muito isso: eu sou filho de Deus, né? Só que aquela velha máxima: quem tem boca fala o que quer. As pessoas geralmente gostam de se iludir em relação a muitas coisas, né? Como temos aprendido aqui, várias pessoas podem dizer acerca delas mesmas coisas que não condizem com a realidade. Uma pessoa pode chegar e falar acerca de si mesma: eu sou um tigre, mas ela o é de fato? Não, né? Por mais que ela grite aos quatro ventos: eu sou um tigre, ela só estará se enganando. Por mais que o Estado possa conceder a essa pessoa o direito de colocar na sua certidão de nascimento que ela já não pertence mais à categoria de humana, mas sim felino,
felina, ela ainda continuará, na realidade, sendo humana. Essa que é a verdade, né? Então, aplicando esse princípio, né, de forma mais sutil, essas pessoas também têm feito isso acerca de si mesmas, dizendo: eu sou filho de Deus. Nós temos um exemplo clássico em João 8, né, onde os judeus, né, eles diziam: olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus chega para eles e diz assim: se vocês são filhos de Abraão, cadê as obras de Abraão? Praticar as obras de Abraão, para se confirmar o que Abraão fez. E só assim vocês podem de fato dizer: eu sou filho de Abraão. E eles apelam e dizem assim: olha, não, então nós somos filhos de Deus. Aí Jesus disse assim: olha, vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Como vocês não me amam e querem me matar, eu vou dizer quem vocês são filhos. Aí João 8,44, vós sois filhos do diabo, né? Então Jesus fala a verdade acerca deles. Por mais que eles estivessem tentando se esquivar da não filiação acerca de si mesmo, Jesus estava ali para ser categórico e dizer: olha, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Por isso que vocês precisam de libertação através do Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se vocês confiarem no Filho, vocês de fato serão também co-herdeiros. Ok? Vocês de fato também serão filhos de Deus, se vocês amarem o Filho. Então, qual a certeza que você tem que hoje irá para o céu? Muita gente vai perguntar assim: como é que tu vai tirar essa afirmação desses 8 primeiros versículos onde há saudações só? Mas dá, né? Vamos analisar ponto a ponto. O tema, né, o princípio de tudo, né, vai ser, né, a definição que Paulo dá aos crentes que estão vivendo em Filipos, o chamando de santos, e também dizendo que eles são participantes da graça, junto com Paulo. Então, por que Paulo tinha essa certeza? Ele vai dar alguns indícios aqui. Assim como nós vimos na ilha de Creta, Tito, e a gente aprendeu um pouco acerca da ilha de Creta e do que acontecia na ilha de Creta, né, também temos que averiguar o que está acontecendo e como foi formada essa igreja em Filipos. Nós vemos e temos que ir e recorrer ao fato que aconteceu antes da escrita dessa epístola. Nós vemos que a cidade de Filipos ela foi alcançada no capítulo 16 de Atos. Lá você tem, né, a introdução de como essa igreja foi estabelecida na cidade de Filipos. Nós vimos que Paulo ele estava pretendendo ir para uma direção quando Deus dá uma visão a Paulo, né, de um homem chamando, dizendo para ele descer a Macedônia, né? E Paulo, entendendo que é o Espírito de Deus que está falando com ele, desce a Macedônia e vai parar em Filipos. Ok? Nós temos alguns objetivos na carta de Filipos, né? Na carta aos Filipenses, que é enviada a Filipos. Nós temos a alegria em todas as circunstâncias sendo estabelecidas, né, quer agradáveis ou desagradáveis, vamos ver isso, né? Nós temos a chamada união das igrejas, da igreja em Cristo Jesus, né, baseando-se no comportamento de serviço que o Senhor Jesus bem estabeleceu, né, quando assume a forma de servo, né? E você tem essas duas tônicas, né, permeando a carta aos Filipenses. Essa carta ela é atual porque ela representa de fato, né, coisas que estamos vivendo hoje em dia, né, com as crises que nós enfrentamos, né, em todas as áreas da vida, na crise financeira por causa do país, né, a gente passando por uma situação difícil,
né? Uma crise de identidade, por exemplo, onde leva muitas pessoas a ficarem ansiosas acerca de si mesmas, acerca do que vai acontecer, né? Nós vemos que a ansiedade tem tomado conta do ser, né? Do indivíduo, até mesmo dentro da igreja. Pessoas ansiosas, cada dia mais isso tem ficado mais estreito. Pessoas que temem, pessoas que estão frustradas dentro da própria igreja, né? A fragmentação no nosso comportamento, o sectarismo que está cada vez mais agudo no nosso meio, né? Dentro do próprio povo de Deus. Então, através de doutrinas práticas, Paulo ele vai chamar o povo a prestar atenção nessas coisas e vai chamar os crentes a entender o propósito de Deus. Ok? Então nós temos a igreja de Filipos sendo formadas por Paulo quando é impedido por Deus de ir para uma direção e vai em outra. E ele chega à cidade de Filipos, isso há 51 anos depois da morte de Cristo, depois de Cristo, né? Então você tem lá em Atos 16, né, essa narrativa, né? Paulo, Silas e Timóteo, né, através da segunda viagem missionária, eles passam por Filipos, né, onde ele tem a sua visão, né? O varão da Macedônia lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, sem dúvida, ele vai para a Macedônia, né? Por isso ele parte para a Macedônia, desembarca no porto lá em Neápolis e viaja para Filipos. Vocês não podem estar compreendendo bem onde fica Filipos, mas existem histórias que se passam na cidade de Filipos que muitas vezes não associamos à cidade, né? Como, por exemplo, aquela velha máxima que é bem estabelecida na mente de alguns: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, por exemplo. Essa foi a expressão que Paulo usou para falar acerca do carcereiro, né? Então, esse carcereiro estava com Paulo ali na prisão de Filipos. Esse acontecimento aconteceu em Filipos, ok? Em Atos 16 a gente vê toda essa narrativa. Então, quando Paulo desce a Macedônia, ele chega a Filipos e ele procura, como é de costume de Paulo, uma sinagoga. Porque aos sábados eles se reuniam na sinagoga, né, para poder anunciar a Cristo, anunciar a novidade, anunciar o Evangelho, né, a boa nova do Evangelho. Só que na cidade de Filipos era uma cidade onde não se tinha judeus o suficiente para se estabelecer uma sinagoga. Então o que acontece? A cidade de Filipos era uma cidade muito pagã. Então eles não tinham de fato um templo, eles tinham um local onde eles iam, né, e faziam as suas adorações e as suas orações aos seus deuses, né? E esse lugar ele ficava perto de um riacho, de um rio, né? Então Paulo desce a fim de pregar o Evangelho até este rio, né? Então quando Paulo ele desce a fim de chegar nesse local, né, como se fosse uma igreja desconhecida, né, como se, por exemplo, né, um lugar onde todo mundo frequentava para poder buscar os seus deuses, né? Tinha diversas religiões ali, né, porque os romanos, aqui é uma cidade, né, conquistada pelos romanos, né? Os romanos eles tinham vários deuses e eram acrescentados outros deuses também, né? Também misturado com a cultura helênica, que era a cultura grega, que também influenciava muito os romanos, né? Até a própria cidade de Filipos ela tem esse nome, né, porque é em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, ok? Então você tem vários deuses ali sendo estabelecidos. Então Paulo desce lá e vai na toca mesmo dos camaradas pregar o Evangelho, e pregar e anunciar o Evangelho. Muita gente tem me perguntado se eu vou a algum evento que não professa a mesma fé que eu, e eu falo: se for para eu pregar, falar, certamente que irei, né? Certamente que irei, não participarei, mas sim pregarei a Cristo. E foi isso que os apóstolos eles sempre buscaram fazer, né? Eles saíram do ponto de conforto, que era só estar falando para irmãos, né, e iam diretamente
àqueles que necessitavam do Evangelho, como o próprio Jesus tinha dito: olha, os que estão sãos, eles não precisam, né, de remédio, mas aqueles que estão doentes, esses necessitam, né? Então ele ia mesmo aquelas pessoas que necessitavam de fato, que diziam assim: eu necessito do Evangelho, né, através das suas obras más. Então ele desceu lá e foi pregar. E por incrível que pareça, naquele lugar, né, estava repleto de mulheres que desciam para fazer para fazer também as suas orações, também alguns serviços domésticos na beira do rio. Todo mundo sabe que naquele tempo não existia máquina de lavar, né, não existia um tanque onde tinha água encanada, então eles iam para a beira do rio para fazer as suas também tarefas. Então, o primeiro convertido que nós temos na cidade de Filipos é uma mulher chamada Lídia, né? Ela e toda a sua casa, né, foram convertidos ao Senhor. Nós podemos ver isso lá em Atos 16, né? Vemos isso do verso 22 ao 34. Então, a igreja em Filipos, ela começa primeiramente sendo estabelecida pela conversão dessa mulher, a Lídia, né, nesse primeiro encontro com Paulo com os filipenses. Nós vimos também que ao decorrer, logo depois, quando ele começa a pregar, né, ela os constrange a Paulo, constrange a Silas e constrange a Timóteo a ficarem em sua casa, né? Ela era vendedora de púrpura, né, ela trabalhava com tecidos, né? Então Paulo ele fica constrangido e ele fica lá na casa de Lídia, né? E logo depois, no finalzinho desse capítulo, nós vamos ver que no verso 40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram, né? Então esse primeiro contato com Lídia, né, foi um contato importante, e já ali na casa de Lídia foi estabelecido provavelmente uma igreja, né? Provavelmente, né, na casa de Lídia foi estabelecido um local para a reunião dos santos, né? Por isso que Paulo volta para lá. Só que quando Paulo ele está pregando na cidade de Filipos, existe uma mulher adivinha, né? Todo mundo conhece a história da mulher adivinha, que ficava adivinhando o futuro, né? E dava muito lucro aos seus senhores, e fazia isso por intermédio de um demônio, e dizia: olha, esses homens anunciam de fato a verdade do Evangelho. E Paulo fica muito enfurecido com aquela situação, expulsa o demônio daquela mulher, né? Muita gente pensa que só o Espírito de Deus, né, eles buscam no Espírito de Deus uma adivinhação, né, e o diabo está aí comprovando que a adivinhação também faz parte do rol dele. Então Paulo expulsa, e o que acontece? Quando Paulo expulsa esses demônios da vida dessa mulher, ela para de adivinhar, e aqueles homens, né, que tinham nessa mulher, né, seu lucro, eles ficam muito enfurecidos e prendem esses homens que anunciavam o Evangelho, né? Eles são julgados e são, né, condenados a levarem algumas chicotadas, né? Eles são punidos. Aí acontece que eles são punidos e são presos. Mas aí o Senhor, né, tem um encontro naquele dia com o próprio carcereiro, né, através de um acontecimento, né, a prisão deles estão, né, há um terremoto, os grilhões que prendiam o pé do apóstolo, dos seus companheiros, se soltam, né, o carcereiro, ele vendo toda aquela situação, pensa que os apóstolos tinham fugido, né, e quando ele vai se matar, né, porque era uma desonra muito grande, porque também seria punido por isso, o próprio apóstolo Paulo diz: opa, não te faça tal mal, nós estamos aqui, ninguém fugiu não. E ele fica muito surpreso: gente, como assim? Qualquer um fugiria, e eles não fugiram, né? Então ele se rende ao Senhor, não só por causa disso tudo, mas também porque Paulo prega o Evangelho. Nós vimos isso lá no capítulo 16. Paulo prega o Evangelho ao carcereiro e também a todos da sua casa, e há mais gente agora se convertendo. A primeira, a casa de Lídia,
né? A segunda, provavelmente, a mulher que foi expulsa do demônio, né, também se converteu. E temos agora a casa do carcereiro, ou seja, uma igreja já bem estabelecida. E o que acontece? Paulo, ele sai dali da cidade de Filipos e deixa a igreja ali estabelecida. Então, Epafrodito, um homem daquela igreja estabelecida em Éfeso, ou estabelecida em Filipos, ele vai visitar a Paulo, com o fim de falar com Paulo, de pedir orientação a Paulo, né, e também de ajudar a Paulo em sua viagem missionária. Ou seja, eles cooperavam, era um motivo de cooperação. Epafrodito ia no seu caminho até onde Paulo estava para poder cooperar com Paulo, né, em relação à sua necessidade, né, financeira, né. Eles davam mantimentos, né, eles eram mantenedores do ministério de Paulo. E essa é uma igreja onde Paulo nutre um afeto tremendo. A gente pode perceber isso nas suas falas, né? E era uma igreja que estava, né, de frente, né, ali sustentando o ministério de Paulo. Epafrodito, ele quase morre, e Paulo vai falar isso lá no capítulo 4, verso 16, né? Mas Deus o curou, né? Ele se recuperou, quer dizer, em Filipenses 2:27, ele se recupera e volta a Filipos, né, trazendo essa carta. Mas o que eu não falei é que Paulo, quando escreve essa carta, ele não está livre, ele está novamente preso, e provavelmente ele está preso em Roma, né? E as palavras que Paulo ele fala são palavras de pessoas que nós iremos perceber estava preso de forma física, mas a forma como ele tratava, ele se sentia totalmente livre, porque estava fazendo a vontade do seu Senhor. Então, estar preso muitas vezes não significa sinal de que você não pode se alegrar. As tristezas que Paulo ele estava vivenciando não afetou em momento algum, né, a sua dedicação ao Evangelho. Né? Há momentos de tristeza, nós vamos ver isso, mas a alegria da cooperação do Evangelho trazia muito mais fluidez do seu trabalho, né, em relação aos irmãos. Então é nesse contexto, né, que Paulo está escrevendo aos irmãos na igreja de Filipos. Ok, isso é a introdução, né? Nós vamos começar com Paulo, né, falando, né, com os filipenses. No verso 1, vamos começar a expor. No verso 1, Paulo ele já tem passado por várias coisas, vários tormentos, já tem sido aprovados por Deus, já tem sido aprovado por Deus em seu ministério. Deus é com Paulo. Paulo já fundou várias igrejas. E Paulo ele começa novamente a sua epístola tratando de um assunto que é muito pertinente. Ele vem saudando aos irmãos. O primeiro versículo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui nós podemos contemplar novamente toda a humildade que o Evangelho traz à vida dos seus portadores. Um homem da importância de Paulo, um dos maiores apóstolos e um dos maiores escritor do Novo Testamento. Ele não utiliza da sua importância e ele se denomina simplesmente como um servo. Engraçado que ele diz: olha, Paulo e Timóteo, servo de Cristo. Esse servo aqui, ele está eufemizado. Nós já vimos aqui que a palavra não
traz bem o sentido correto. A palavra aqui é doulos, do grego, que é escravo. Ele está dizendo o seguinte: olha, Paulo e Timóteo, escravo de Jesus Cristo. Aqueles homens entendiam bem o que era escravidão, porque pertenciam ao sistema romano. Para você ter ideia, o sistema romano ele conseguiu, em todo o seu império, juntar 50% de pessoas escravas. Então, aqueles escravos, os escravos eram um personagem muito presente na vida daqueles irmãos. Eles sabiam o que era ser escravo. E Paulo diz: olha, eu sou escravo de Cristo. Em vez de dizer, olha, o santo Paulo e o santo Timóteo aos escravos que estão em Efésio ou em Filipos, não, ele diz: olha, eu sou escravo, vocês são santos. Nós vamos entender que Paulo utiliza essa expressão de escravo e santos para dar a entender, que todas as coisas que fazemos, tudo só tem valor se feitas em Cristo, que é o Senhor. Paulo em momento algum se ensoberbece, mas ele faz questão de dizer: olha, eu sou escravo de Cristo, eu faço o que Ele me manda. Timóteo está aqui também comigo, Silas também está comigo, nós somos escravos de Cristo, e só isso. Diferença de hoje, Começa na cabeça das pessoas é assim: é o diácono luta para ser um presbítero, aí luta para ser um pastor. Depois de um pastor, quando eles viram que não tinha mais nada, eles criam uma subcategoria para bispo, depois de bispo, apóstolo, depois de apóstolo, pai apóstolo, depois de pai apóstolo, rei das nações. Mas isso tudo nada, diante do Espírito do Evangelho, isso tudo é vaidade, é água. O próprio apóstolo Paulo, que tinha viajado, que poderia se gabar dos seus grandes feitos, esse apóstolo Paulo, ele se estabelece em Cristo, dando significado à sua existência, apenas se autodenominando como um escravo. Paulo era santo? Era santo, separado por Cristo, mas ele preferia se chamar de escravo. Na Bíblia não temos ninguém se autodenominando santo. Sabemos que a qualificação de santo está mais ligada à separação de Cristo, não à perfeição de vida. Então não temos ninguém se autodeclarando santo, e ninguém é declarado santo de forma individual. Você sempre vai ver esse santo aqui, aos santos que estão na cidade tal, nunca ao santo tal. Não tem isso. Ao santo de coletividade geral, porque Cristo morreu por um povo. É sempre assim. Então nós vamos entender que Paulo, ele entende que os cooperadores junto com ele e o seu próprio ser, ele era escravo, ele era um cristão escravo, ele era um ser cristão escravo. Ele usa muito bem essa linguagem para que pudesse marcar de fato. E antigamente você tinha essa cultura bem estabelecida da escravidão. Então por quê? Porque ser cristão, significava para Paulo ser um escravo. Por quê? Nós vamos entender e podemos compreender através da história que existiria 4 maneiras de se tornar um escravo. 4 maneiras de se tornar um escravo naquele tempo. A primeira maneira é que se você nascesse em uma família de escravos, você por consequência já era escravo. Se o seu pai e sua mãe fossem escravos, você não tinha escolha, você já nascia, você já era propriedade de outro. Você também poderia ser escravo por conquista, ou seja, se na cidade de Recife, se a cidade, por exemplo, a cidade de Camaragibe,
por exemplo, houvesse uma rebelião, né, e eles viessem para cá e começassem a fazer guerra e matassem todas as nossas autoridades, e nos privasse de força, né, nos privasse de meios de resistência, né, como se deve acontecer numa guerra, e estabelecesse um regimento sobre as nossas vidas, nos tornando escravos, né, então essa escravidão era por conquista. Então nesse tempo era muito comum isso, né? Roma, né, entrava em batalha, em confronto com aquelas cidades, com as cidades gregas, por exemplo, e vencia. Ao vencer aquela cidade, era estabelecido: olha, ou a gente mata todo mundo, ou vocês continuam vivos, mas nossos escravos, e cooperam conosco. Então muita gente se rendia a essa oportunidade de continuar em vida, mas de serem escravos. Então por conquista também era, né? Então poderia também ser escravos por compra, né? Você tinha leilões de escravos, né, que você comprava os escravos, né? O escravo era comprado, né, e depois, né, se comprado fosse liberto, era considerado um escravo redimido, né? A redenção, né? Você tinha lá os escravos lá acorrentados, e você chegava e dizia: olha, eu quero esse. Você comprava esse escravo também, e se você soltasse, ele era um escravo redimido. Ou poderia ser escravo também por livre escolha. Você, né, se decidia ser escravo. Geralmente era o seguinte: eu tenho uma família para sustentar e não tem trabalho, né? E ninguém quer oferecer emprego. E o que acontecia? Muita gente via na possibilidade de se tornar escravo um meio de sustento para si mesmo. Ou seja, ele via alguém que tinha condições financeiras e dizia assim: olha, é melhor eu ser escravo daquele homem ali, porque pelo menos vou ter um teto para dormir, e vou ter comida para comer, e vou ter roupa para me vestir, né? Porque todo mundo queria um escravo forte, né, e bom para servi-lo, ok? Mas aí, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca da sua escravidão, né, ele tem uma base para poder se estabelecer esse conceito de ser escravo de Cristo, né? Nós vemos lá, vamos abrir em 1 Coríntios 6:19, para nós entendermos como Paulo e Timóteo se tornaram escravos de Cristo. 1 Coríntios 6:19, 20. Vamos ler todos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Opa, nós temos aqui indicação, né? As 4 maneiras de se tornar escravo. Uma foi estabelecida aqui, a qual foi a maneira por qual nós nos tornamos escravos de Cristo. E o próprio apóstolo Paulo e o próprio Timóteo também se identificavam com essa situação, que foi a terceira maneira, né? Ele foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Nós temos que entender isso para que nós possamos realmente nos reconhecer. Precisamos entender isso para sabermos o que realmente somos. Somos escravos de Cristo. Nós temos que entender que nós não somos escravos de Cristo porque nós queríamos ser escravos de Cristo. Não tinha nenhum tipo de sentimento em nosso coração para nos dedicarmos a pensar na possibilidade de sermos escravos de Cristo. Porque tínhamos dono. Tínhamos outro dono. Vamos ver qual era o nosso outro dono. Efésios 1:7. Efésios 1:7.
Nós vemos que o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Lá em Romanos 6,17, nós vamos também entender que nós nos fomos escravos do pecado. Romanos 6,7, vamos ver também. Seis 17. Vamos ler todos. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, nós éramos escravos do pecado e o Senhor nos comprou. Nós estávamos no mercado, pertencíamos ao pecado e o Senhor nos comprou. Não foi a gente que disse: eu quero ser escravo de Jesus. Não existe isso. Eu quero ser servo de Jesus. Não foi assim. O Senhor nos comprou com o seu precioso sangue. Então nós temos que ter a ideia de que um escravo genuíno, ele sabe da sua condição e ele sabe como ele foi adquirido, não por causa da sua própria vontade, não porque ele nasceu em uma família de escravos. Não foi por causa disso, mas foi porque ele foi comprado. Ele foi comprado. Se você nasceu em uma família de escravos, isso não significa que você é escravo de Cristo. Isso só comunica que você necessita ser comprado por Cristo. Porque a filiação e a escravidão pela descendência ou ascendência, ela só comunica que você pertence a outro Senhor. Então precisa o Senhor tomar a iniciativa, olhar para você e comprar você. Ok? E o Senhor não nos compra apenas a mente, mas Ele nos compra a nossa alma, nos compra por inteiro. Ele nos fez escravos aqui na terra, para que cada um de nós possa servi-los com a nossa plena extensão de vida, a fim de nos levarmos a um caminho excelente. Nós observamos que os cristãos em Filipos, eles vivem em Cristo. Eles vivem em Cristo e em Filipos. Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive a bispos e diáconos que vivem em Filipos. Eles vivem em Cristo e em Filipos. Aqui está exposta o posicionamento segundo o lugar geográfico e a posição que ele ocupa. Ele está vivendo em Cristo. Os santos estão vivendo em Cristo. Quando você está em Cristo, é que de fato você pode ser chamado de cristão. Quando você for comprado por Cristo, é que de fato você é santo. A primeira coisa que nós entendemos é porque eles estão em Cristo, que o título de santo lhes cabe. Não é porque elas estavam querendo viver uma vida melhor, mas é porque eles viviam em Cristo, eles eram pessoas melhores. Nós temos que perceber que nós temos a missão de compreender quem somos de fato, para não estarmos falando coisas a nosso respeito, da qual nunca fez parte do nosso ser. Paulo vai dizer acerca de si mesmo: sou escravo de Cristo. Ele vai dizer, olha, aos bispos e diáconos que estão também em Filipos, provavelmente
aos que receberam a carta e transmitiram isso à igreja em Filipos. Mas aí, Natanael, onde é que temos a certeza, ou como comprovar a nossa certeza de que de fato iremos para o céu? Como vamos saber isso? Como vamos ter a segurança? Como vamos ter certeza de que de fato, quando Cristo me chamar dessa vida, eu irei para o seu lado? Porque quando eu morrer, eu estarei no céu e não no inferno. Por quê? Qual a certeza que eu tenho disso? Como é que eu posso ter essa certeza? Muita gente está desesperada querendo encontrar essas certezas. Outros dizem que depois que morre, você ressuscita novamente e fica morrendo e ressuscitando até encontrar o Nirvana. Há um desespero na alma dessas pessoas por viverem uma singularidade. E há também um desespero dessas pessoas, porque nelas encontram uma falsa esperança de que quando elas morrerem, elas ressurgirão, talvez em um animal ou em algum outro tipo de outro animal, para pagar o que eles chamam de karma. Mas a Bíblia, que estabelece um Deus, ela diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois que morrer, você segue-se ao juízo, e lá será decidido para onde você irá. Se para o céu ou se para o inferno. E a base da nossa confiança tem que se dar desde já na terra. A base da nossa confiança de que iremos para o céu, ela não pode ficar relacionada a um último momento de vida. Outro dia, eu conversando com um rapaz, eu falei para ele: rapaz, sai dessa vida. Ele disse: Natan, essa tua vida aí que tu leva, isso aí é para quando eu completar 45 anos, 55. Esse é um pensamento mais comum do que você imagina. Muita gente pensa assim: é crente, tá beleza, essa aí é uma coisa muito legal, é muito bom, mas para agora não, agora ainda tem que aproveitar muito a vida. E eles vivem na incerteza da manhã. Eu vejo esses jovens que morreram agora, jovens de 14, 15 anos, que estavam fazendo programações para semana que vem. Semana que vem, eles estavam pensando: não, eu vou visitar meu pai na semana que vem. Talvez, eu estou me preparando para o feriadão de carnaval. Pessoas como eu e como você, que estavam com a mesma mentalidade que nós estamos, em poder definir o que vai acontecer na manhã seguinte, no momento seguinte. Nós já nos programamos. Se eu perguntar a você o que é que você vai fazer à noite, você já tem programação na sua mente e a vida segue. Você acha que vai seguir, você acha que vai chegar até lá, você acha que vai concorrer conforme você está pensando, mas o fato é que você não tem certeza. A sua vida, ela é como um sopro, ela some, ela faz... já era. Essa é a certeza. E se você não tiver confiante em Cristo, dificilmente você vai adquirir essa confiança no último momento de morte. Outro dia eu vi um pastor dizendo o seguinte, que ele estava viajando de avião, e ele perguntou ao jovem: e se esse avião cair? Aí ele disse: se cair é alto, pastor. Se cair é alto, dá tempo de se arrepender. Dá tempo de se arrepender antes que caia. Ele disse assim: meu filho, dá tempo você estar comigo e você não entendeu nada acerca do Evangelho. E ele disse o seguinte: olha, se arrepender, todo mundo vai se arrepender. Por quê? Ele vai se arrepender por causa da queda, e não por causa que ele conheceu a Cristo. Não porque ele quer se tornar um servo de Cristo, mas por causa da queda. Se arrepender por causa de um câncer é muito fácil. Se arrepender por causa de uma enfermidade mortal é facílimo.
Se arrepender quando você está agonizando em morte é espetacular, é muito fácil, todo mundo vai se arrepender. Mas o desafio real é em vida, é aqui, é no agora, é na vivência, no dia a dia, é no amor que é estabelecido. Não existe essa ilusão de eu vou amar o Senhor quando eu completar 60, eu vou amar o Senhor quando eu estiver agonizando depois que eu levei uns tiros. Não existe isso, porque cessa-se a causa, cessa-se os efeitos. Se não estivermos estabelecidos em Cristo, pereceremos. Outro dia eu vi uma figura de um cidadão, uma historinha de um cidadão, que ele percebe que um terrorista está perto dele, e quando ele vai puxar a cordinha da bomba para estourar a bomba, quando ele percebe, ele diz: perdão, Senhor, e puf, estoura, e depois ele aparece no céu. Aí ele diz: yes, consegui. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funciona. O desafio está aqui. O desafio está em ser alcançado, em ter ciência de ser pertencer, de pertencer, de viver. Não estou dizendo que uma pessoa possa de fato, na hora da morte, se render aos pés de Jesus. Mas em que em todos os personagens, só um fez. Paulo vai apresentar algumas bases a respeito da nossa perfeita confiança a respeito do nosso destino eterno. Você tem certeza que vai para o céu? Como é que você sabe disso? Como é que você vai saber disso? Como é que você tem certeza de que vai para o céu? O primeiro ponto na saudação, no verso 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto: a graça e a paz que a graça traz. Se você não recebeu a graça de Deus, favor imerecido, se você não alcançou isso de forma plena, se você não tem paz, a paz de Cristo no seu coração, não a que o mundo dá, é impossível você ter essa segurança. Se você não percebeu a respeito disso. Esse pastor, quando falava para o jovem acerca do avião, ele disse o seguinte: olha, meu filho, a graça nos alcança de forma tão sublime, que se esse avião cair, não interessa se eu vou me desesperar, porque eu já me sinto alcançado pela graça. A graça já me alcançou, foi uma coisa feita na eternidade. Se o avião cair, eu já caio partindo para a glória. A confiança que eu tenho é tão grande na graça, que é o favor imerecido, que independente do meu comportamento, seja de desespero ou seja de confiança, eu partirei para a glória. Independente se eu vou gritar: ai meu Deus! Ou independente se eu vou ficar calado, mudo, como algumas pessoas quando tem medo, ela simplesmente trava. E essa pessoa não vai para o céu? Um comportamento ocasional vai deixar a pessoa ir para o inferno? Não, claro que não. Outro dia eu vi um jovem teólogo, ele na parada de ônibus, e ele tropeçou, e ele desceu da calçada para o asfalto, e na hora que ele desce, que ele tropeça, um ônibus estava passando muito rápido perto dele.
e ele só fez: eita pau! Ô preula, eita preula, eita preula! Aí ele diz assim: meu pai, depois ele refletiu, tantos anos de teologia, a única coisa que eu pensei na hora de minha quase morte foi: eita preula! Eita preula! Ninguém sabe, não. Ninguém sabe o que vai acontecer no instante. Por isso que a graça, ela tem que habitar de forma a qual você fique não temeroso. A graça de paz, a graça e a paz que emana da graça, que emana do Filho de Deus, ela é segurança. Tenha certeza disso. E aí, já desfruta dessa graça? Já desfruta dessa certeza? O que é que você me diz? Você tem certeza de que foi alcançado pela graça de Deus o favor que você não merece? Segundo ponto, a obra de Deus de salvação. Verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A obra é completamente de Deus. Esta é uma garantia de que você de fato é salvo. A obra, ela é de Deus, não é sua. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Aquele que começou, não foi você, não foi o seu pai, não foi o pastor, não foi o irmão, foi porque Deus, ele está começando a obra em você. Se Ele começou, Ele está trabalhando e Ele vai completar de forma eficaz. A obra é de Deus. Eu pergunto para você: de quem é essa obra na tua vida? É de você? É você mesmo? Está enganando todo mundo aqui? É isso? Você acha que está enganando todo mundo aqui? Se fingindo que não é? Está achando que isso vai aliviar a culpa? Deus já começou a obra? Você reconhece que Ele tem começado a agir na sua vida com poder, está lhe chamando para a comunhão? Deus está fazendo com que você, a sua mente, ela sinta de modo agradável a necessidade de participar deste momento tão sublime? Ou será que tudo isso aqui é um martírio para você? É um passatempo? O que é isso aqui para você? Se você tem sentido prazer nisso tudo, se você tem sentido, se você tem presenciado, reconhecido que Deus tem lhe chamado, se você está se sentindo atraído para Deus, é porque Ele deseja realizar a obra da graça no seu coração. Se Deus começou a operar em você, você não pode mais escapar dele. Você nunca mais vai poder ser livre dele ou escravo do pecado. Nunca mais. Se Deus te comprou, Ele te comprou de forma definitiva. Outro ponto: como é que eu sei que eu sou participante dessa graça? Como Paulo vai falar no verso adiante. Como é que eu sei? Verso 5: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Como é que eu sei que eu sou de fato salvo, que eu vou morar com Deus? Veja o que Paulo estabelece aqui. Ele diz: olha,
eu sei que vocês são, de fato, alcançados pela graça, participantes da graça para comigo, porque existe uma disposição em vocês enorme de cooperar com a causa do Evangelho. O coração de vocês se abriram de tal forma que desde o primeiro dia, desde lá, quando Paulo estava lá pregando para Lídia, desde aqueles dias, vocês não pararam de se deixar gastar pelo ministério de Cristo. Há uma disposição em comum em vocês. As outras pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí, mas vocês não, vocês estão preocupados. Vocês ficam pensando, rapaz, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso cooperar com Cristo? Como é que eu posso cooperar com a causa de Cristo? E Paulo agradece a Deus pela comparação, pela cooperação deles nesse Evangelho. A cooperação representa koinonia, que significa comunhão, participação. Vocês estão em comunhão constante. E por incrível que pareça, essa comunhão, ela se dá justamente no auxílio financeiro. As pessoas de Filipos, elas entendiam da sua missão e elas contribuíam de forma significativa com Paulo. Na sua pobreza, elas não se importavam de ajudar também a Paulo, ou na sua riqueza. E Paulo diz o seguinte: eu estou muito feliz por vocês. Depois vamos ver essa parte. Estou muito feliz com vocês. E vocês sabem que eu tenho aprendido a viver tanto na fartura quanto na escassez. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E vocês têm cooperado comigo e têm me abastecido. E eu dou graças a Deus por isso, porque vocês têm se deixado gastar. Vocês não têm feito ocasiões. Vocês não têm questionado, diferente da igreja em Corinto, que Paulo teve que exortar e dizer: vocês são meninos, vocês são meninos, porque eu trabalho para vergonha vossa. Para vergonha de todos vocês eu tenho trabalhado, porque eu não quero que o Evangelho ele tenha tropeços nesse assunto. Mas que é de merecimento também, é de merecimento. Mas para vergonha vossa, eu estou trabalhando com minhas próprias mãos para não dar para vocês o que falarem acerca do Evangelho. Para que eu sempre tenha a oportunidade de que vocês tornem ouvidos a mim. E Paulo vai dizer: olha, vocês estão me auxiliando desde o primeiro dia até agora. Epafrodito, coitado, saiu de Filipos em direção a Éfeso ou a Roma. Chegou lá, quase morre. Ninguém sabe por que direito, mas ele quase que morreu. E Paulo ficou desesperado. E Paulo atribuiu, olha, a não morte de Epafrodito ao próprio Deus, dizendo o seguinte: Deus não queria me dar mais essa tristeza. Então Deus, ele faz com que Epafrodito seja restituída a sua saúde. E Paulo se alegra e manda Epafrodito de novo. Mas ele vai até lá e diz assim: estou na missão de Deus, não vai acontecer nada comigo. Mentira. Chegou lá, ele quase que morre. Perigo. Sair com dinheiro pelo meio da rua. Epafrodito estava levando uma certa quantia para Paulo. Perigo de ser pego pelos ladrões, como aquele homem na história do bom samaritano. Mas estava disponível, estava se doando pelo reino. A cooperação deles pelo Evangelho
era a certeza de que o Senhor tinha alcançado também a vida deles. Pois a sua cooperação no Evangelho não era apenas de comunhão na fé, de oração pela missão de Paulo, era também contribuição prática, cooperação prática, porque eles tinham aprendido que melhor é dar do que receber, melhor é contribuir com a causa do Evangelho. Existia essa troca. Pergunto, como é que está o teu coração em relação à cooperação no Evangelho? Será que Deus tem lhe dado essa visão de cooperação? Ou você acha que isso aqui também não faz parte da sua vida, ao ponto de que você também é responsável por tudo que aqui acontece? Seja de um copo que você apanha no chão, seja de um irmão que está passando por necessidade, você reconhece isso. Seja por algo mais extraordinário, até algo mais ínfimo, você é participante, cooperador. Como é que está? Ou você não liga para nada? Como é que você passa o seu tempo durante a semana? Você pensa na igreja de Deus, em como você pode cooperar mais, em como você pode ajudar mais, em como você pode ajudar mais os irmãos na fé, no Evangelho, na pregação. Esse é um ponto. O outro ponto, o terceiro ponto, penúltimo, é o amor fraternal. Verso 3, ele vai dizer: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. O 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Esse é o último ponto, desculpa. Amor fraternal. Sabe o que é isso aqui? Porque você sabe que você vai para o céu, seja você morrendo agora ou semana que vem, além de todos esses pontos, é porque, de forma prática, Deus tem feito alguém se lembrar de você. Deus tem levantado homens para se importar com você. Deus não foi a boa vontade de ninguém, foi Deus. Aquilo que ele está falando no verso 6 da boa obra faz parte também o ser lembrado. Pessoas que se importem com vocês, com a vida de vocês, com a nossa própria vida. Pessoas que estão nos auxiliando, pessoas que estão nos exortando, pessoas que estão orando por nós, que estão fazendo recordações por nós. Pessoas que têm nos levado no coração, seja nas circunstâncias que forem. O amor fraternal. Essa é uma das bases da segurança que Paulo tinha acerca da igreja de Filipos. Eu lembro de vocês, e é Deus que me faz lembrar de vocês a todo instante. Há um relacionamento especial entre você e a igreja, porque Deus cuida da gente através da sua mão, do seu braço estendido, chamado igreja. E o apóstolo expressa a sua oração de gratidão, dizendo: dou graças a Deus por tudo que recordo de vocês. Dou graças a Deus. Alguém está lembrando, alguém está entrando em contato com você, alguém está lhe dando possibilidade de viver tudo isso. Alguém está com alegria de fazer súplicas e orações por vocês. Alguém está pegando na sua mão e dizendo: olha, rapaz, levanta, não desiste não. Estou orando por você. Confia no Senhor. Alguém está de fato se dedicando
a poder ver em você a obra que Deus começou. Ninguém é chamado para o Evangelho para ficar em casa, sendo esquecido por todos. Quando Deus ele começa a fazer essa obra, Ele prepara um povo para você chamar de seu. E para aquele povo chamar você também de pertencente. Esse pertence ao meu povo. Esse faz parte da minha igreja. Quando dói nele, também dói em mim. Se mexer com ele, mexe comigo. Vendo isso, nós temos certeza de que é possível ver, sim, indícios práticos da alegria daqueles que participam dos cultos na igreja, da cooperação no Evangelho, através do dedicar-se, das ofertas, dos dízimos, a alegria de ver-se estar bem, a alegria também em estar participando da oração de terceiros que fazem em relação a você. O irmão tem orado por mim. Você tem visto pessoas se preocupando com a sua vida. Esse é o cuidado de Deus, essa é a obra de Deus. Você já parou para perceber o quanto Deus tem levantado pessoas que se importam com você? De fato. Porque se fossem outras pessoas, diziam o seguinte: te vira. Mas Deus tem levantado pessoas para insistir com você, dizer assim: rapaz, vamos lá. Nós temos que entender que a certeza da nossa salvação deve estar, sim, sendo analisada de forma concreta no dia que se chama hoje, e não no amanhã, não no será. Não ficamos no será, ficamos no sou. Não no será que sou, mas no sou de fato. A graça de Deus, a obra de Deus, a cooperação que Deus tem lhe dado, o amor fraternal que Deus tem suscitado, tudo isso relata acerca do seu estado de salvação. Deus já começou a sua boa obra em você. Você nota que Ele já está lapidando e polindo. Olhe para a sua vida anterior, olhe para onde você estava, olhe quem você era. Veja que mudança. É o Senhor começando esse trabalho de lapidação em você. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai terminar. Então você pode tomar para si as palavras que o apóstolo Paulo disse: estou plenamente certo de que Deus já começou a boa obra em mim, que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 8, 29, para encerrarmos. Todos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor já te conhece, te predestinou para ser lapidado, para ser transformado à imagem do seu Filho. Haverá milhões de cópias do Filho. Eu, você, a imagem e semelhança do seu Filho.
O Senhor está trabalhando na vida dos crentes. Cada um deles com personalidade diferente. Cada um deles com experiências diferentes. Criações diferentes. Mas o Senhor, pela sua graça, tem transformado maravilhosamente cada um deles, de modo que eles sejam todos semelhantes a Cristo Jesus. Assim nós seremos no céu. Assim buscamos a Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e que nos redimiu do nosso pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas sim escravos de Cristo, libertos do pecado. Vamos ficar de pé.